Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Daqui a pouquinho tem o Datena para todo o Brasil nessa segunda-feira, dia 29 de outubro. Olha, chegou o período da promessa, hein? Acabou o período da promessa. Chega de promessa. Agora é hora de botar a mão na massa e é isso que o Brasil Urgente vai cobrar a partir de agora dos prefeitos eleitos em toda a nossa região. Ontem tivemos o fim do segundo turno das eleições. Aqui em Campinas, o candidato Jonas Donizete foi eleito com 57,69% dos votos válidos. Em Jundiaí, Pedro Bigardi, que você está vendo nas imagens, também foi eleito com 65,57% dos votos. Definida a administração em Campinas, definida a administração em Jundiaí. Chega de promessa. A hora agora é de colocar a mão na massa e resolver os problemas das nossas cidades. Aliás, quantos problemas, hein? Quantos problemas. E eu vou dizer para cada um dos prefeitos eleitos, sejam eles em segundo turno ou eleitos lá no primeiro turno das outras cidades que compõem aqui a nossa área de cobertura. Se vocês estão achando, né, que estão chegando agora, estão com a corda toda, estão chegando aí para poder, né, causar, fiquem atentos, porque nós estamos vigilantes, nós aqui no Brasil Urgente vamos acompanhar de perto cada um dos passos desses políticos, desses novos prefeitos eleitos e doa quem doer, doa quem doer. Vamos discutir de forma séria, botando o dedo na ferida da segurança, da saúde, da educação, acima de tudo, pedindo respeito a quem precisa ser respeitado. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Aliás, não sou pago para isso. Sou pago para poder lutar e isso eu prometo para vocês. E eu não sou político, então posso prometer à vontade, né? Isso eu prometo para vocês. Vou continuar fazendo. Não tenho nenhuma simpatia, né, por nenhum político. Muito pelo contrário, né? E estou aqui para apresentar propostas, discutir soluções e cobrar aquilo que os políticos devem fazer por obrigação, né? Que é respeitar o cidadão, cumprir com as metas prometidas durante o processo eleitoral e mais do que isso, né? Fazer com o dinheiro que é nosso, que é do nosso imposto, que a gente paga e paga muito caro. Então fica o recado do Brasil Urgente para Campinas e região. Acabou a época das promessas, hein? O que a gente quer ver agora é mão na massa e nós vamos cobrar de cada um dos senhores aí eleitos. E é claro que nós precisamos acompanhar o fim dos governos que cá estão, que ainda estão estabelecidos. E ai do prefeito que ousar fazer alguma sacanagem para prejudicar o próximo que está chegando aí. Cuidado, hein? Nós estamos de olho e nós vamos ficar vigilantes, denunciando aquilo que precisa ser denunciado. Tá combinado? Contando, é claro, com a sua ajuda aí do outro lado, do telespectador do Brasil Urgente, do nosso amigo que acompanha o programa diariamente. Manda para cá o seu e-mail, burgcampinas@band.com.br, burgcampinas@band.com.br, do jeitinho que está aparecendo aqui embaixo, né? Você pode participar também do Ligue Band, 19968511010. Você digita o 3 para entrar no Brasil Urgente, 3 para participar e 1 para finalizar. O custo de cada ligação é de uma ligação normal para celular. Tem aqui o Ligue Band com vários prêmios para você e você fique atento aí do outro lado. Antes, outra forma de participar é o Torpedão. Tem aí, Ney? BR de Brasil, a sua informação e o seu nome, que você manda para o 72250. BR de Brasil, a sua mensagem e o seu nome. Mande aqui para o número 72250. 31 centavos mais impostos. Você pode mandar quantas mensagens você quiser aqui para a gente. Vem comigo, olha, e preste atenção, porque se você anda precisando renovar a sua casa, nós vamos dar um jeito aqui no Brasil Urgente. É o Brasil Urgente e o concurso Cantinho Marabras. Pois é, Cantinho Marabras, que reserva para você vários prêmios aqui na tela da Band. E nós vamos sortear, hein, Tuila Maia? Neste mês, que mês nós estamos vivendo? Mês de novembro. Móveis para sua sala. Gostou, não é? Então participe! É só ligar
no 9685-1010, digite 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responda. Qual a sua grande história de verão? A resposta mais criativa ganha um sofá e um rack. Todo mês o Cantinho Marabras vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite e renove a sua casa com a Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. 9685-1010 é o Ligue Band, nós estamos esperando a sua participação. Pode vir comigo aqui, eu vou pedir de novo ao Ney que mostre o céu de Campinas nesta tarde de muito calor. Os termômetros passaram dos 30 graus. Ontem nós tivemos, hein, Ney, 36 graus de temperatura e tá aqui, ó, tá abafado e sem sinal de chuva, né? Ontem nós tivemos chuva forte, com ventos de quase 60 km por hora aqui em Campinas, só que pelo jeito aí não tem nem perspectiva de chuva, hein? Nem perspectiva de chuva, o calorão continua. Vocês podiam olhar para mim aí, o CEPAGRE da Unicamp, quanto é que está marcando de temperatura. Mas seguramente passou dos 30 graus hoje. Não tem, ó, se bobear ainda está na casa dos 30, hein? Porque está um calor infernal. Infernal. E quando chega esse período de calor, o que você quer, hein, Marcão? Além da cervejinha de cada dia, hein? Ah, você quer refrescar, é evidente. O Marcão quer ficar fresquinho durante o verão, é isso, Marcão? É isso, não é isso. Mas as pessoas buscam as piscinas, buscam lagoas, buscam rios, cachoeiras, e isso pode ser muito preocupante, viu? Isso pode ser muito perigoso se você não conhecer o local que você está frequentando. Infelizmente aconteceu de novo. Bombeiros de Paulínia procuram desde a tarde de ontem o corpo de um adolescente de 16 anos que desapareceu em uma lagoa no Parque Brasil 500. A Lagoa Brasil 500 não é aquela uma onde já teve acidente há um ano, 2 anos atrás, não, hein? Para variar um pouquinho, né? A suspeita é de que o garoto tenha se afogado enquanto nadava no local. Nossa equipe acompanhou o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros e traz os detalhes pra gente. A Lúcia Denardi tá aqui, ó. Olho na notícia. O Corpo de Bombeiros utiliza barcos e equipes de mergulho na tentativa de encontrar o garoto de apenas 16 anos. As buscas começaram na tarde deste domingo, logo após serem acionados. Estamos sabendo da ocorrência por telefone, 193, ontem por volta das 13 horas. No momento da informação, saiu uma guarnição para o local, que iniciaram as pesquisas. Na manhã desta segunda-feira, as buscas pelo corpo do garoto de 16 anos foram retomadas aqui na Lagoa. De acordo com Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros, este é o primeiro afogamento do ano. E mais, as pessoas que procuram a Lagoa para diversão são de outras cidades da região. A maioria, ali 98%, é pessoal de fora. Inclusive esse menor que houve a fatalidade é de Sumaré. Em época de calor intenso, muitas pessoas procuram a Lagoa Brasil 500. É uma lagoa que está interditada pela prefeitura, com decreto, tudo da interdição. Existe valeta ao redor dele para dificultar o acesso. Existe placa informando a interdição, mas com esse calor, frequentemente o pessoal da guarda está lá retirando o pessoal do local. Em 2009, uma garota de 13 anos foi morta depois que uma moto aquática a atingiu. Para evitar acidentes como este, Defesa Civil, Guarda Municipal e Secretaria de Meio Ambiente fazem ações constantes de prevenção. O inspetor da guarda teve informação que tinha bastante gente pela Lagoa do Brasil 500, onde deslocou viaturas para o local. Foi retirado esse pessoal no período da manhã e no período da tarde voltaram lá onde houve uma fatalidade de um afogamento. A gente orienta que as pessoas não vão sozinhas nesses lugares, principalmente se não souberem nadar. Não ingiram bebida alcoólica para depois entrar na água. E se não saber nadar, não conhece a lagoa, não se aventurar indo para locais onde não conhecem. Está sempre junto de pessoas responsáveis, tendo sempre uma boia por perto, alguma coisa que possa se proteger. Quantos graus, ô Vinícius? 35, é isso? Nesse momento tem 35 graus de temperatura. Certamente, então, os termômetros já passaram disso, né, na tarde dessa segunda-feira. Então é por isso, né, em função desse calor intenso, que a gente faz um alerta para você que está acompanhando o Brasil Urgente. Fuja de lagoas, fuja de locais onde você não tem conhecimento, né, sobre os riscos. Debaixo da água da lagoa aí, ó, tem lodo,
né? Pode ter um toco, um pedaço de pau, pode ter um buraco onde você pode se enroscar e simplesmente, né, não voltar da brincadeira. Nadar é uma delícia, hein, Marcão? Só que precisa saber exatamente, né, onde é que você está andando. E a lagoa não é o local indicado para você. E aí o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, né, que colocam a própria vida em risco, né, para poder salvar outras pessoas na tentativa de localizar esse menino desaparecido. Como é que é, o Vinícius? Hein? Parece que... Olha aquele flagrante lá. Aí, ó, olha o flagrante da Band, ó. Gente que vai e nada e não tá nem aí, né? Só que o que pode acontecer é uma tragédia. Parece que nós estamos recebendo uma informação, Vinícius confirma para mim, de que o corpo desse adolescente, infelizmente, foi encontrado. É isso? Ou felizmente, né? Para mim é infelizmente, porque revela aí mais uma morte durante uma atividade que pode ser muito perigosa, que é essa atividade da natação em locais de altíssimo risco, como essa lagoa, lá na Praça Brasil 500, no Parque Brasil 500, em Paulínia. Está confirmado, ô Vinícius? Está confirmado? Hein? O corpo foi encontrado. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes para você que está acompanhando o noticiário aqui no Brasil Urgente para Campinas e região. Corpo localizado, então, lá na Praça Brasil 500, nessa lagoa, na cidade de Paulínia. Daqui a pouquinho vamos trazer a informação do Corpo de Bombeiros. Já está na linha comigo? Já está na linha comigo o Sargento Paulo Pereira. Ele é sargento do Corpo de Bombeiros, acompanhando de perto essas buscas. Que tristeza, hein? Que tristeza. E é uma morte totalmente evitável, porque tem placa de sinalização, tem a valeta, me parece que tem algumas medidas ali que inclusive impedem a chegada das pessoas a essa lagoa, uma lagoa que não é a primeira vez que faz vítima, não é isso? Mas infelizmente as pessoas insistem nessa prática. Ô, Sargento Paulo, boa tarde para o senhor. Obrigado por atender aqui o Brasil Urgente. A notícia, infelizmente, é triste porque, pelo jeito, está confirmada a morte desse adolescente, né, Sargento? Sim, boa tarde. Infelizmente, mais uma vítima aí, um adolescente, uma morte trágica e questão de afogamento, e fica o sofrimento para a família, né? Nós estamos vendo, inclusive, aqui a dificuldade do Corpo de Bombeiros em localizar esse corpo no trabalho que foi feito de busca desde ontem, ô Sargento, porque é uma área ocupada por uma vegetação, né? Essa lagoa tem uma vegetação bastante rica ali às suas margens e, pelo que deu para entender ali, essa lagoa deve ter buraco, essa lagoa deve ter alguma coisa por debaixo dela ali que dificulta muito a localização de alguém que possa ser vítima de um afogamento, né, Sargento? Sim, o trabalho é muito complicado, coloca muito em risco a situação dos mergulhadores, porque a gente encontra muito toco, tinha no local, tem muitas valetas, então tem que ser um trabalho muito minucioso, muito cauteloso, porque senão pode até um bombeiro se ferir nesse trabalho. Então é um trabalho demorado, um trabalho que exige paciência para que tenha segurança também os profissionais que estão fazendo esse tipo de trabalho, esse mergulho, né? Agora, 26 horas de busca, os próprios homens do Corpo de Bombeiros bastante cautelosos nesse resgate. Ô, Sargento, nós abrimos o programa aqui fazendo um alerta às pessoas que costumam frequentar esse tipo de local, que têm o hábito de frequentar lagoas, frequentar tanques, frequentar represas. Nesse caso aí em Paulínia, já há um alerta porque esse local é perigoso, mas as pessoas insistem, hein, Sargento, nessa prática que pode ser fatal e não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece nessa lagoa aí no Parque Brasil 500, não é verdade? O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo faz uma campanha e um alerta em todo o estado sobre esses riscos de locais aquáticos, né? Todo local aquático ele oferece risco, até mesmo as piscinas oferecem riscos pela profundidade. Lagoas e rios mais ainda pela questão da visibilidade, pela questão da correnteza, pela questão de não ter um salva-vidas. As orientações são para que não se frequente e não tomem banho nessas águas. Além do local ser totalmente perigoso, a questão também da pessoa ter uma cãibra, da pessoa ter uma indigestão, dela ter um mal súbito e não ter um socorro próximo e não ter ninguém com equipamento que possa salvar essa pessoa. Muitos casos já ocorreram de pessoas tentarem salvar que está afogando e morrerem duas pessoas juntos. Então a orientação é que não se frequentem e não tomem banho nesses locais. Principalmente os adultos, devem chamar a atenção dos adolescentes, das crianças,
para que não se frequentem esses locais, porque o perigo é imenso. As notícias estão aí, são reais, constantemente no estado de São Paulo nós temos aí essas mortes por afogamento nesses locais, e é muito triste, uma dor que fica para a família aí inconsolável. Agora, o senhor falou muito bem, sargento, porque não adianta ser o valentão, não adianta achar que sabe nadar, porque mesmo quem sabe nadar muito bem pode ser vítima dessas águas traiçoeiras, né, sargento? Sim, pode ser vítima, porque nós não sabemos o nosso estado. A água ela tem uma temperatura em cima, uma temperatura fria embaixo, a questão de uma câimbra aí que ela possa ter, a questão de uma indigestão, né? A questão que é perigosíssima é a bebida alcoólica, né? Pessoas que acabam ingerindo bebida alcoólica, frequentam esses lugares, isso é um perigo muito grande. O excesso de confiança que leva a pessoa a desafiar, né? Porque a água ela engana muito. Você olha a outra margem, você acha que tem 10, 15 metros. Na realidade, ela pode ter 80, 100, 150 metros e você acha que seu fôlego chega lá. Aí você acaba se cansando, passando mal, não respirando e aí, infelizmente, acaba falecendo e sendo vitimado aí, né, de afogamento. Sargento, o adolescente já foi identificado? Como é que está essa situação burocrática? Sim, infelizmente, a gente acaba presenciando mais um momento de dor, porque a mãe estava pelo local acompanhando, né, todos ansiosos ali acompanhando o trabalho dos bombeiros. E a gente fica mais um exemplo ruim de sofrimento de uma mãe perante um adolescente, que esse exemplo triste fique para todos os que estão ouvindo aí o programa, para as mães, para os pais, para os filhos, para que não ofereçam essa dor para os seus pais, né? E pense muito bem, saibam quanto seus pais vão sofrer tendo uma notícia dessa, vendo o corpo do seu filho ali, infelizmente, né? Olha, obrigado, viu, sargento, pela participação aqui no Brasil Urgente para Campinas e região. Televisão é isso, é prestação de serviços e fico alerta dos homens do Corpo de Bombeiros, né, diante, infelizmente, dessa tragédia, mais uma tragédia registrada na cidade de Paulínia, nessa lagoa que já tem apresentado, né, diversos problemas, uma lagoa que continua, né, tendo acesso fácil, oferecendo acesso fácil às pessoas, mesmo depois da intervenção da Prefeitura. Um abraço, sargento, obrigado pela participação, trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, um trabalho bravíssimo, são a própria vida em risco para salvar outras pessoas. Obrigado, sargento, pela informação e que, infelizmente, né, esse caso possa servir aí de exemplo, né, a primeira morte por afogamento, acho que na região, nessa temporada de verão, viu? Mas que precisa ser alertada, que precisa ser, né, levada em consideração no sentido de que não pode ficar desse jeito, não pode ficar desse jeito. Você não pode se arriscar, você não deve se arriscar. E como o próprio sargento disse, não adianta você achar que você sabe nadar, porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Pode vir comigo aqui, olha. Uma criança nascida no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba, pode estar com a família errada. Após ter alta, uma mulher percebeu que a pulseira de identificação do bebê estava com o nome de outra mãe. A Carla Ramil é quem tem os detalhes e traz pra gente. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. A suspeita começou quando a mãe chegou da maternidade e foi dar banho no bebê e notou que na perna direita da criança havia uma pulseirinha com os dados de outra mulher que tinha dado à luz no mesmo dia em que ela, só que a um menino. O parto aconteceu no dia 13 de setembro no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba. A menina nasceu prematura de 8 meses. Desde então, Edna e a família convivem com a angústia de não saber se Giovana é mesmo filha dela. A angústia continua, eu não sei, eu acredito que ela é a minha filha, mas ao mesmo tempo bate uma insegurança, uma incerteza, e você se desespera, você chora, você não sabe o que faz, né? Nervoso, o leite praticamente secou e o hospital não faz nada. 3 dias após a alta, Edna procurou o hospital e relatou o ocorrido. Para tirar a dúvida, foi feito um exame de DNA. As amostras foram colhidas por um Instituto de Genética de Campinas. A família espera há 34 dias pelo resultado. Eles só não entendem o porquê da demora em sair o laudo. O exame foi coletado no dia 22, com 25 dias mais ou menos ficava pronto.
mas isso não aconteceu, até agora não está pronto, já fazem 34 dias. O diretor administrativo da maternidade afirma que uma sindicância foi aberta para apurar o caso, mas para ele não há indícios de que houve troca de bebês. O hospital está absolutamente tranquilo, embora só quem vai confirmar isso é o exame do teste de DNA que sai na terça-feira, né? A história virou caso de polícia. Um boletim de ocorrência foi registrado no 1º Distrito Policial por negligência médica. A família aguarda agora o resultado do exame de DNA para decidir se processa ou não o hospital. A gente está só aguardando mesmo, depois a gente vai ver o que vai ser feito, né? Mas provavelmente a gente vai tocar para frente, né? Para que isso não aconteça com outras mães. Olha, eu não me conformo como é que esse tipo de coisa pode acontecer. Pode ser até que não tenha ocorrido a troca dos bebês, e se Deus quiser, isso não vai ter acontecido. Agora, como é que deixam primeiro sair o bebê com a pulseirinha de dentro do hospital? Isso aí já é a primeira parte errada nessa história toda. Segundo, como é que não fazem o controle de uma questão que é ordinária, né? Uma questão que faz parte do procedimento interno de um hospital? Como é que deixam passar uma situação dessa no mesmo hospital onde nós já mostramos aqui no Brasil, gente, né, já houve outros tipos de erros, né? Já aconteceram outros erros que já estão sendo investigados, diga-se de passagem, como o caso daquela jovem que morreu porque injetaram comida na veia dela. Vocês estão lembrados desse caso? Foi nesse mesmo hospital lá em Indaiatuba. O hospital acaba perdendo a credibilidade, minha gente. E o que a gente precisa lutar aqui não é para denegrir a imagem de hospital, muito pelo contrário. Nós temos que levantar a bola do hospital para que o hospital seja a referência. O nosso povo merece atendimento na saúde de qualidade. Mas não é isso que está acontecendo. Está mais do que provado que não é isso que está acontecendo. Como é que acontece um negócio desse? Num hospital de referência, um hospital importante como esse, lá em Indaiatuba? Não é possível. Ô Vinícius, parece que um exame está sendo feito para tentar comprovar, né, se o bebê é de fato o bebê dessa senhora ou não é isso? É um exame de DNA. E quando é que vai sair esse exame? Porque já foi feito há algum tempo. Há pelo menos 30 dias foi feito, prometeram que o resultado ia sair, mas o resultado não saiu. Ah, faça-me o favor! Faça-me o favor! Eu estou recebendo a informação aqui da nossa produção de que esse exame deve ser revelado amanhã. Deus me livre, de repente essa troca tenha ocorrido, né? Deus me livre se isso tiver ocorrido. Imagina como é que está o coração dessa mãe apertado. Primeiro que já se apegou a essa criança, né? Segundo que não sabe da situação da outra criança. Será que outra criança pode ser o filho dela? E aí um problema maior ainda, quantas crianças nasceram nesse hospital no mesmo período? Né? Porque a troca foi feita por uma pulseira, mas as outras crianças saíram sem pulseira, sem identificação. E aí, minha gente? Tomara que tenha sido apenas a troca da pulseira, né? Que já não poderia ocorrer para não gerar essa dúvida. Agora, você imagina se tiverem trocado esse bebê, que coisa terrível. Para a criança, para a mãe, para os outros pais de outros bebês. Né? Você imagina o desespero dessas pessoas. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Vem comigo aqui, olha. A Procuradoria Regional da República pediu à Polícia Federal para abrir um inquérito para apurar denúncias de irregularidades supostamente praticadas pelo prefeito de Paulínia, José Pavan Júnior. Denúncia grave, hein? Uma servidora municipal relatou ao Ministério Público que recursos do Instituto de Previdência da Prefeitura foram transferidos para um fundo de investimentos que pode ter ligação, como é que é? Ligação com esquema ilegal de financiamento de campanha eleitoral. Essa Paulínia também, o negócio é impressionante. Entra prefeito, sai prefeito, tem denúncia. Entra ano, sai ano, tem denúncia, né, de que estão mexendo no dinheiro público, de que estão mexendo nas coisas lá da maneira como não deveria ser. Deixa eu ver a reportagem da Karina Rica, vem comigo aqui, ó.
Olho na notícia. De acordo com o Ministério Público Federal, o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia teria em caixa algo em torno de 580 milhões de reais, dos quais 268 milhões seriam transferidos à NSG Capital. Esta gestora financeira intermediaria investimentos de empresas ligadas ao setor de restaurantes. Mas, segundo as denúncias apresentadas à Procuradoria, os sócios do fundo seriam os mesmos envolvidos em um esquema responsável por desviar 70 milhões de reais no PrevRio, o fundo previdenciário dos servidores municipais do Rio de Janeiro, o que poderia colocar em risco o dinheiro dos funcionários da Prefeitura de Paulínia. A empresa de assessoria plena, contratada pelo próprio Pauliprev, há 4 anos já havia identificado irregularidades e ilegalidades, além do alto risco dos investimentos, recomendando a não contratação da NSG Capital, como mostra este relatório obtido pela Band. Em agosto deste ano, o prefeito José Pavan Júnior foi alertado por funcionários do Fundo de Previdência sobre a suposta irregularidade. Mas, na ocasião, o chefe do executivo acabou afastando os diretores do Pauliprev e depois nomeou o secretário de Planejamento Esdras Pavan como novo presidente. E, infelizmente, essa Pauliprev, ela é a maioria que tem lá, dos diretores, não são eleitos pelos funcionários públicos. Eles são nomeados, eles são cargos de confiança do administrador daquela gestão. E é preocupante, porque eles podem, se eles não tomarem atitudes iguais a essas, pode comprometer a aposentadoria e o futuro de todos os funcionários públicos de Paulínia. Nos próximos dias, a Polícia Federal deve pedir à Prefeitura de Paulínia todas as informações e documentos a respeito da exoneração da diretoria da Pauliprev e por que revogou o contrato com a consultoria Plena, que já havia indicado irregularidades. O atual presidente da Pauliprev, Esdras Pavan, além do prefeito José Pavan Júnior e os sócios dos fundos ligados à NSG, também devem ser ouvidos. O que nós vamos falar diante de denúncias e suspeitas tão graves como essa, né? O mínimo que pode ser feito é a investigação. O mínimo que pode ser feito é a investigação. E tomara que a Polícia Federal possa agir rápido em relação a essa investigação, porque a suspeita, inclusive, é de que os primeiros repasses já tenham sido feitos, não é isso? De que os primeiros repasses já tenham sido feitos a esse fundo. Ah, mas eu não sabia. Não dá nem para dizer que eu não sabia, porque tem um outro relatório lá, né, deste Instituto Plena, indicando que já não era para ser feito. Aí destituíram o contrato dessa assessoria, mandaram todo mundo lá do comando da Pauliprev embora para poder facilitar o negócio, é isso? Essa é a pergunta que precisa ser resolvida, né? Ou melhor, respondida diante da investigação da Polícia Federal. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? Mas nós temos que apresentar os fatos, e os fatos são esses, né? A Polícia Federal foi requisitada pelo Ministério Público Federal para que haja investigação dessas suspeitas. Eu fico me colocando aqui no lugar do cidadão de Paulínia, que paga impostos, né, que vê uma cidade promissora, que vê uma cidade rica, né, nas mãos de políticos que são questionados. Se eles são culpados ou não, não somos nós que vamos dizer. Mas o político sequer deveria ser questionado. Sabe por quê, Marcão? Sabe por quê, o senhor e a senhora que estão aí do outro lado? Porque o político tem que ser a imagem do povo. O político tem que ser a imagem do cidadão. O político tem que ser o cidadão ocupando um cargo para fazer a gestão, para poder gerir aquilo que é de todo mundo. Só que o político, quando ele assume, e não estou falando no caso específico de Paulínia, não, estou falando de uma maneira em geral, ele quando assume, né, o cargo público, dá a impressão de que ele só cuida do próprio umbigo, pô. Dá a impressão de que ele só atende aos próprios interesses. Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. Ah, o que o prefeito de Paulínia, José Pavan Júnior, disse, ô Vinícius? Nós procuramos a assessoria do prefeito, disse que não vai comentar o assunto. Ah, você está de brincadeira. O prefeito só deve satisfações a quem o elegeu. O senhor não foi eleito agora, mas pode ser o próximo prefeito. Caso essa confusão envolvendo lá o nome do candidato Edson Moura Júnior
não seja sanada, né, junto à política, aliás, à justiça eleitoral. Só precisa dar resposta à população. Só deve respostas à população. Nós procuramos a assessoria de imprensa do prefeito, que não quis comentar o assunto. A prefeitura limitou-se a dizer que o Instituto de Previdência é autônomo e não tem relações diretas com a administração municipal. Aí nós procuramos o Pauliprev. Não tem relação, mas foi o prefeito que indicou o cara lá, né? Já o Pauliprev afirmou que ainda não foi notificado pela Justiça e, portanto, não vai se pronunciar. Não foi notificado por uma questão burocrática, né? Mas daqui a pouco a Polícia Federal, pelo jeito, está batendo as portas do Pauliprev. E é dinheiro do trabalhador, é dinheiro de quem trabalha na prefeitura, né? E está esperando esse dinheiro no momento da aposentadoria. Terrível. Olha, não sei se a gente já tem condições, daqui a pouquinho nós vamos falar de outro problema envolvendo a política e a administração pública, né? São mais denúncias de irregularidades, dessa vez aqui em Campinas. Aqui em Campinas tem uma denúncia gravíssima, na Câmara Municipal da cidade, né? A Rose já está comigo aqui, olha. Boa tarde, Rose Guglielminetti, que é editora de política do Grupo Bandeirantes, está editando o jornal Metro, que vai estar circulando daqui a pouco, aliás, amanhã, pelas ruas e avenidas da nossa cidade. Está comigo também na Rádio Band News FM, todas as manhãs, lá no Band News Campinas, primeira edição. Rose, nós temos uma denúncia que é gravíssima, envolvendo a gestão de recursos públicos e a administração da Câmara Municipal de Campinas. No alvo, na berlinda, funcionários de carreira da Câmara, né? Mas que pelo jeito não vão ser enquadrados, Rose. Que denúncia é essa e o que está acontecendo na Câmara Municipal de Paulínia, Rose? Paulínia não, de Campinas. Aliás, de Campinas. É que em Paulínia tem problema e aqui em Campinas também, né, Rose? Rodrigo, boa tarde a todos. Na verdade, não sei, você deve se lembrar que nós denunciamos aqui no Grupo Bandeirantes uma fraude no Departamento de Compras da Câmara de Vereadores de Campinas, em que um grupo de empresários se uniram, inclusive com familiares, para poder montar várias empresas em que um dono era o pai, o outro era o filho, o outro era a irmã, e montaram essas empresas familiares e num período de 2 anos eles conseguiram contratos no valor de R$7.200.000. A Câmara, nós fizemos a denúncia à Câmara de Campinas, foi feita então uma sindicância interna organizada e presidida por funcionários efetivos da Câmara, e esses funcionários apontaram então que esses 2 servidores, o chefe de departamento de compras da Câmara de Campinas mais o contador da Câmara de Campinas, deveriam ser exonerados. Só que amanhã vai sair no Diário Oficial da Câmara de Campinas, na verdade, apenas um pedido de suspensão de 30 dias desses 2 servidores. Peraí, Rose, peraí, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tem uma sindicância indicando que havia problema. E, pelo jeito, não estão discutindo o mérito, que é a fraude. Não. A fraude existiu, pelo menos segundo as denúncias e as suspeitas apresentadas. E aí vem o cara discutir a punição, discute afastamento, quando em jogo estava o dinheiro público, quando em jogo estavam os interesses do cidadão. Isso aí é um absurdo, isso é uma pizza... com recheios 1000, mas principalmente de sacanagem. Não, e uma pizza... Então nós temos que dar o nome aqui dos vereadores que estão fazendo isso, Rose. E uma pizza, Rodrigo, que sai um dia depois das eleições municipais, porque muito provavelmente essa decisão já estava para ter sido tomada antes das eleições. As eleições municipais foram ontem, né? O segundo turno ocorreu ontem, e hoje, então, nós ficamos sabendo que vai sair amanhã, publicado no Diário Oficial, essa decisão dos 2 vereadores. É o seguinte, a Câmara, existe uma mesa da presidência da Câmara, e é esta mesa que faz o deferimento ou não das decisões das sindicâncias internas. E esses vereadores, o presidente é o Thiago Ferrari, que é o presidente da Câmara, e nós temos 2 vereadores que compõem a mesa, que é o Paulo Oia e o professor Alberto.
esses dois, o professor Alberto e o Paulo Oia, segundo informações que nós obtivemos, é de que eles votaram, então, pelo afastamento, por entender que não houve as fraudes apontadas pelos servidores efetivos que compuseram aquela comissão de sindicância. O Thiago Ferrari fez um voto, segundo ele vencido, de que ele era contrário aos votos dos dois vereadores, mas favorável à exoneração desses dois servidores. Nós estamos tentando conversar com o professor Alberto e com o Paulo Oia, inclusive vereador que não foi reeleito para o próximo mandato, mas o professor Alberto foi um dos vereadores mais votados aqui de Campinas, para que eles possam nos explicar o porquê dessa decisão que eles tomaram, que vai ao encontro, na verdade, totalmente diferente daquilo que foi apontado pela comissão de sindicância, que pediu a exoneração dos servidores e apontou, inclusive, as irregularidades. A comissão de sindicância viu irregularidades. Não viu, viu apontou, problemas. Apontou. Mais do que isso, nós temos uma investigação em curso no GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, ligado ao Ministério Público, que pegou a denúncia do jornal Metro, né, do Grupo Bandeirantes, e falou: isso aqui é gravíssimo. Em cima daquelas denúncias, decidiu abrir uma investigação a respeito desses fatos. Aí você tem uma investigação em curso, você tem ainda um relatório dessa comissão de sindicância indicando problemas. Então o mérito, como gostam de dizer aí os bacanas, que é o problema, a essência dessa questão, pelo que nós estamos entendendo aqui, existiu. Não é isso? Existiu, que é a fraude, né, um conluio, um combinado entre empresas para poder fraudar a Câmara Municipal de Campinas. A Rose me lembra dos números, eu acho que é mais de R$1 milhão. Não é 7 isso? milhões. 7 milhões de reais. 7 milhões dos cofres públicos. E aí, de repente, dois vereadores, né, entendem: ah, não, só 7 milhões de reais, nós não vamos exonerar os caras porque meteram a mão em 7 milhões de reais, não. Nós vamos só afastar os caras e aí nós vamos dar uma nova chance. Chance pra quê? Pro cara ir lá e voltar e montar esquema de novo dentro da Câmara? A Rose lembrou bem, nós estamos vivendo uma segunda-feira em que o que a gente mais discutiu hoje, eu abri o programa falando sobre isso hoje. É a retomada do crescimento da cidade, é a necessidade da união em nome de uma cidade melhor. Nós estamos atribuindo aqui aos políticos eleitos uma confiança, né, que precisa ser mantida. O eleitor merece respeito, né, o cidadão merece respeito, mas como é que nós vamos discutir um novo governo, nós vamos discutir uma nova cidade com gente cometendo coisas, sabe, no mínimo suspeitas? Essa decisão do professor Alberto e essa decisão do Paulo Oia, na minha opinião, precisam ser muito bem esclarecidas pelos dois, porque, como disse a Rose, né, elas estão confrontando, elas estão caminhando com muita divergência diante daquilo que um relatório da comissão de sindicância já apresentou. Eu só acho, Rodrigo, que quem está nos assistindo deve prestar atenção que a decisão sai um dia depois das eleições. Gente, isso é sintomático. Sabe aquela história? O político tem medo de urnas, mas muito próximo da eleição. Depois ele aposta que o eleitor vai se esquecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, que vão ter novas eleições. Então esse caso já foi esquecido. Então é isso, eu acho que quem deve explicações agora para nós, eu acho que o Thiago Ferrari, que é o presidente da Câmara, que apesar de ter dito que votaria pela exoneração dos servidores, deveria ligar para a gente e dar uma explicação dessa decisão da mesa da Câmara, que vai suspender então os 2 servidores que eram responsáveis na época pelo departamento de compras da Câmara, departamento estes em que vários empresários acabaram montando várias empresas, muitas das empresas, nós estivemos nos endereços, eram empresas que sequer tinham sede de empresa, ou às vezes era um cubículo, empresas que vendiam 1 milhão, 2 milhões para a Câmara, que se você passasse perto, você falaria: isso não é empresa. Então eu acho que a Câmara deve uma explicação para o povo de Campinas. Rodrigo. Olha, terrível, a Rose está acompanhando. Agora, tem um detalhe também, não foi publicado ainda no Diário Oficial, né? Eu não sei se dá tempo de tirar ainda, vão publicar amanhã, mas será que não tem jeito de suspender essa publicação? Porque nós estamos trazendo essa informação em primeira mão aqui no Brasil. Gente, de repente os caras se arrependem, vão lá e retiram do Diário Oficial também, né? Tomara que aconteça isso. Agora, precisam dar explicação. Porque já foi, porque o Diário Oficial, geralmente, eles têm um horário para mandar
para a IMA, que é a empresa que faz a publicação do Diário Oficial, e eu acho que é até 5 da tarde. Rodrigo, eu não sei que horas são, mas eu acho 5h30. Eu estou achando que já foi a decisão e nós veremos amanhã a publicação, então, desta portaria em que os servidores, ao invés de ser dispensados, como foi apontado pela Comissão de Sindicância da Câmara, eles serão afastados por 30 dias. E a informação que nós tivemos da Câmara, Rodrigo, é que eles serão afastados e não vão receber o salário nesses 30 dias. Ah, faça-me o favor, dura a gente saber se é portaria ou porcaria, né? E a porcaria, nesse caso, é o ato dos senhores vereadores, que deveriam, no mínimo, levar em consideração aquilo que o cidadão deve estar pensando nesse momento. Né? Que é uma administração com ética, que é um momento de renovação, que é um momento de uma política melhor para o cidadão. Mas é a prova, né, de que tem vereador reeleito aqui em Campinas, de que tem gente ocupando cargo público aqui na nossa cidade que não está nem aí para o povo. Viu? Como o GAECO está também na história, esperamos que o GAECO então, traga novos fatos para nós, né, Rodrigo? Só lembrando rapidinho. O GAECO, ele entrou na investigação e descobriu novas empresas que estariam nessa suposta fraude na Câmara. E mais do que isso, a Câmara de Campinas aliás, a administração aqui em Campinas já experimentou muitas divergências quando o assunto era apuração. A Câmara tinha, na época da Sanasa, da denúncia da Sanasa, um resultado de investigação ridículo, né? E que depois foi desmontado pela operação do GAECO, que prendeu todo mundo, denunciando todo mundo por fraude. A Câmara dizia que não tinha nada, que era tudo uma maravilha e tudo, e o GAECO veio do outro lado dizer, não tem, mandou prender. Aliás, pediu à Justiça e a Justiça mandou prender. Quem sabe também, né, não tem aí alguma coisa do GAECO, alguma coisa do Ministério Público em relação a isso, e a gente tem que esperar, porque não adianta a gente ficar condenando, mas... né, os fatos são gravíssimos e esse tipo de punição aí a gente não pode aceitar. Então vamos esperar e até amanhã, então. Rodrigo. A Rose está lá no blog da Rose, no band.com.br, está no Jornal Metro e amanhã vai falar comigo ao vivo na Rádio Band News FM, a partir das 9 da manhã no Band News Campinas, primeira edição, em 106,7. Nós vamos repercutir esse assunto a fundo. Nós vamos atrás, doa quem doer dessas pessoas que estão tomando essa atitude em nome do povo. Obrigado, Rose, ao vivo, aqui no Brasil Urgente para Campinas e região. Olha, um adolescente de 16 anos é detido após capotar um carro roubado no distrito de Barão Geraldo. Para levar o veículo, o menor e os outros 2 comparsas, é isso? Fizeram uma família refém. Outro dia nós mostramos um adolescente de 12 anos, que estava liderando uma quadrilha de roubo a casas lá no distrito de Barão Geraldo. Esse tem 16. Esse aí já é marmanjo, só que não vai preso, porque a nossa lei não permite prisão. Mas ele é capaz de roubar, ele é capaz de fazer gente refém. Só para você ter uma ideia, entre os reféns tinha uma criança de 1 ano e meio. A Lúcia Dinardi tem os detalhes e traz pra gente. Olho na notícia. Durante aproximadamente 10 minutos, mulher, marido, sogra, filha e empregada foram feitos reféns, enquanto 3 homens armados com revólver calibre 32 recolhiam objetos de valor. Vizinhos perceberam uma movimentação estranha e ligaram para o 190. Informando que uma vítima havia chegado com o seu veículo Prisma à sua residência e foi rendida por 3 indivíduos. Dessa forma, fomos a caminho do local, solicitamos o apoio da aeronave, o helicóptero Águia. Foi feito o cerco da residência e os indivíduos se evadiram em 2 veículos. Foi aqui na rua Virgínio Barducci, no distrito de Barão Geraldo, que aconteceu o roubo. Por volta das 7h30 da manhã, a dona da casa saiu para comprar pães, quando os bandidos a abordaram e invadiram a casa. A vítima, que prefere não se identificar, relatou nesse bilhete um momento de tensão. Fui surpreendida às 7h20 da manhã na garagem de casa por 3 caras, sendo que um deles apontou a arma para mim. Chegaram armados e entraram comigo na casa. Apontaram a arma para o meu marido e minha mãe, que estava com a minha filha de 1 ano e meio. Nos colocaram no banheiro, recolheram vários pertences e fugiram com os 2 carros da casa. A segurança do bairro e a polícia já estavam em frente à residência e seguiram um dos carros. Conseguiram pegar um dos meninos. A polícia nos atendeu prontamente e fez um excelente trabalho. Em vários momentos, as vítimas comentaram com a gente que eles colocaram a arma na cabeça das vítimas. Estavam bem agressivos no interior da residência. E aí, com a chegada da viatura, eles decidiram fugir do local. Um dos carros da vítima ficou destruído. O menor, que participou do roubo e conduzia o veículo, capotou o automóvel no momento em que a PM entrou em ação.
O garoto foi apreendido depois de acompanhamento policial. Foi feito o cerco juntamente com o Águia e com as motos e dessa forma logramos êxito em detê-lo na região de Betel. Ó, essa tarja que a gente colocou aí tá errada. Pode colocar de novo do jeito que tá, o Stephanie, por favor. Pode colocar de novo junto com as imagens. Se deu mal. Esse cara não se deu mal, não. Ele se deu bem. Sabe por quê? Porque ele tem só 16 anos e dificilmente vai ficar preso. Dificilmente vai ser punido. Mesmo agindo, né, ao lado de outros bandidos, ameaçando uma família e colocando a arma na cabeça de uma criança de 1 ano e meio. Mesmo fazendo tudo isso, ele é capaz de não ir preso. Ele vai lá para a delegacia, aí a delegacia vai relatar o processo, né, o inquérito ao juiz, o juiz vai olhar, aí quando o juiz se deparar com a lei diz o seguinte: ah não, adolescente tem que ser adolescente de 16 anos, um marmanjo. Olha o tamanho do cara! Olha o tamanho do cara! Ele é capaz de manter uma família refém, arquitetar um plano diabólico para entrar numa casa, mas não pode ser punido, não pode ser preso porque é adolescente. Até quando nós vamos enfrentar esse tipo de problema? Até quando nós vamos passar a mão na cabeça desses jovens que hoje são infratores, mas que são os homicidas, que são os sequestradores, que são os chefes de quadrilha do futuro, porque não foram punidas enquanto dava tempo? Até quando? Vem comigo aqui, olha. E a polícia flagra 3 traficantes com drogas no Parque Brasília, em Campinas, entre eles uma mulher de 29 anos. Ela aproveitou o sutiã e escondeu a droga no sutiã para tentar enganar a polícia. Deixa eu ver a reportagem da Lucimeire Ramalho. Olho na notícia. Durante a ação da polícia foram presos Rogério Jefferson Lenson, de 21 anos, Heraldo José Matos, de 43 e Tatiana Ferreira Machado, de 29 anos. A abordagem aos traficantes foi feita durante um patrulhamento de rotina no Parque Brasília. Assim que eles viram os PMs, tentaram esconder uma parte da droga na roupa da mulher e o restante que estava nesta bolsa eles jogaram no meio do mato. Foram localizados 48 pinos de cocaína, 15 de crack, 8 porções de maconha e R$31 em dinheiro. O material já estava pronto para a venda. Só estavam tomando um café da manhã, estavam passando por aqui e disse que estavam de boa, mas porém na abordagem foi localizado com eles os entorpecentes. De acordo com o soldado, esta área é bastante utilizada por traficantes e usuários de drogas, por ser um espaço aberto e de fácil esconderijo. Essa já não foi a primeira vez. Pela estatística aí pode verificar que em menos de um mês já foram acho que 2 ou 3 apreensões no mesmo local. O pessoal usa aqui para está utilizando da prática de tráfico. Os policiais vasculharam também os objetos que estavam com os presos, em busca de mais entorpecentes. Eles foram encaminhados ao 4º Distrito Policial. Devemos dar uma ênfase maior aqui agora para ver se acaba com o tráfico nesse local. Olha, por falar em tráfico de drogas, a polícia encontrou 750 quilos de maconha. Foi em um sítio na cidade de Serra Negra, certamente droga, queria alimentar aí o tráfico, né, na região serrana, na região do Circuito das Águas, aqui do nosso estado. Colocando jovens, colocando você, mais uma vez, na mira dos crimes que são consequência da droga. A Lúcia Dinardi é quem tem os detalhes e traz pra gente aqui. Olho na notícia. A droga foi apreendida durante patrulhamento da PM pela zona rural da cidade de Serra Negra. Os policiais estavam fazendo uma ronda na zona rural, né? Aí numa das estradas que eles passaram, uma estrada de servidão que liga um sítio em outro, e viram uma casinha simples, né, na beira da estrada, com a luz acesa. Aí eles pararam, né, para perguntar para moradores, né, se estava acontecendo alguma coisa pela região, e essa casa estava fechada e não tinha ninguém. Aí o policial ele sentiu um cheiro característico muito forte de maconha e pela janela, tinha uma fresta na janela, ele viu alguns sacos empilhados no quarto. E aí ele entrou nessa casa, abriu a janela, entrou e para surpresa dele detectou essa grande quantidade de maconha. Ao todo foram encontrados aproximadamente 750 quilos de maconha, divididos em tabletes de 1 quilo. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Serra Negra
e a droga encaminhada para a Delegacia Especializada de Entorpecentes em Bragança Paulista. Ninguém foi preso no local, né? Agora cabe à Polícia Civil, foi apresentada a ocorrência na delegacia aqui da cidade e a Polícia Civil agora cabe investigar da onde, né, de quem é essa droga. E uma policial militar foi alvo de mais um atentado aqui em Campinas. Ela sofreu um ataque, né, e foi abordada pelos criminosos quando estacionava na garagem de casa no distrito de Souzas. Nós estamos vivendo uma onda de ataques a policiais militares em todo o estado de São Paulo. Nesse caso aqui em Campinas houve troca de tiros e, graças a Deus, pelo que eu estou recebendo de informação, a policial escapou sem ferimentos, não é isso? Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil. Que susto, hein? Olho na notícia. Mais um ataque tendo como alvo a Polícia Militar. A ação aconteceu no distrito de Souzas, em Campinas, na noite deste domingo. Era por volta de 8 horas da noite. A policial chegava em casa quando foi surpreendida por 2 homens. Ela colocava o carro na garagem no momento em que um dos criminosos começou a atirar. Ela rapidamente se escondeu atrás do veículo e revidou. Em seguida, os bandidos fugiram. Em depoimento na delegacia, a policial militar disse que logo depois do ataque teria ouvido um automóvel sair em alta velocidade, o que mostra que possivelmente havia alguém que dava cobertura aos 2 homens que executaram a ação criminosa. No portão da casa ficaram as marcas da violência. Disparos feitos pelos bandidos danificaram a madeira. Nenhum dos tiros atingiu a soldado. A arma dela, uma .40, foi apreendida e encaminhada à perícia. O caso registrado em Campinas é mais um em meio a uma série de ataques que têm ocorrido em todo o estado de São Paulo contra forças de segurança. Desde janeiro deste ano, 86 policiais militares foram executados supostamente a mando de uma facção criminosa. Na terça-feira da semana passada, um agente penitenciário foi baleado. De acordo com a PM, o homem estava a trabalho e passava pela rodovia SP-101, que liga Campinas a Montemor, quando nas proximidades do bairro Parque Santa Bárbara, teve o carro interceptado por bandidos que chegaram em 2 veículos. O único tiro disparado pelos criminosos entrou pelo porta-malas, atravessou o banco traseiro e atingiu o funcionário do presídio. Ele foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital das Clínicas da Unicamp, onde passou por cirurgia e só teve alta médica neste fim de semana. Na quarta-feira, um PM de Rio Claro também ficou ferido após uma bomba ter sido atirada contra a casa dele. O policial registrou o boletim de ocorrência e suspeitos já estão sendo investigados. Na quinta-feira, uma base comunitária móvel como esta fazia uma ação de bloqueio de vias em busca de bandidos, armas e drogas, quando 4 suspeitos passaram em um carro e atiraram. Os tiros foram disparados para o alto e ninguém ficou ferido. Um motorista que foi parado pela Blitz acabou preso por porte ilegal de arma. Os ataques aconteceram depois de uma mega operação da Polícia Militar e do Ministério Público na semana passada. 27 pessoas foram presas, suspeitas de terem relações com uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. E a gente continua perguntando aqui ao governador Geraldo Alckmin, que disse, né, nas recentes entrevistas que tem dado, que a polícia vai reagir na mesma moeda, aliás, com muita intensidade contra o crime, né, quando o crime partir para cima do Estado. Mas eu volto a perguntar ao governador, até quando as nossas cadeias, né, vão continuar dominadas pelo crime organizado? Está faltando Estado. Está faltando política de segurança pública que garanta a segurança dos profissionais de segurança, garanta a segurança dos policiais e mande o bandido para uma cadeia onde ele possa ser punido, não onde ele dá as cartas, como está acontecendo atualmente. Não é isso? Pode vir comigo aqui, olha. Tem um rápido intervalo comercial, eu volto em instantes, você não sai daí. Daqui a pouquinho tem o Datena para todo o Brasil. Até já.